aquilo que foi derramado e que vai ser derramado nesta noite, amém? Glória a Deus. Então, 2 Coríntios 3, a partir do versículo 1, vai dizer assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado de nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Você pode curvar a sua cabeça, você pode fechar os seus olhos neste momento? Espírito Santo de Deus, eu quero seguir em concordância com tudo aquilo que foi ministrado até então neste culto, Jesus. De vivermos uma vida de consagração, conforme cantamos nessa última canção. Jesus, como o pastor Félix falou aqui no dízimo, de estarmos dedicados ao Senhor e à sua obra, como o Claudio Miro disse, de que é o Espírito do Senhor quem testifica a respeito das Escrituras. Jesus, e neste segmento daquilo que já foi falado, daquilo que já foi cantado, orado e ministrado, nós clamamos para que o seu Espírito permaneça em poder e unção sobre este ambiente, Jesus, para que cada um de nós, somente ao ler a sua palavra, já possamos ser transformados, mas que no estudo, no ensino, no entendimento completo, nós possamos ser transformados verdadeiramente. Derrame um pouco mais da porção do Senhor nesta noite, em cada um de nós, e que a ministração de maneira individual complete, Jesus, a obra do Senhor em cada um de nós, no poderoso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recentemente viralizou uma pregação do velhinho John Piper, um homem de Deus usado por muitas e muitas gerações, e essa pregação dele que viralizou, ele vai falar que ele usou o ChatGPT, falou assim: ChatGPT, faça uma oração no estilo tal, e ele aplica lá os comandos para a inteligência artificial, e num primeiro momento até cômico, né, até engraçado, mas depois quando ele lê o retorno da inteligência artificial, era uma coisa linda, parecia uma poesia, uma coisa bela, falando que a grandiosidade do poder de Deus, no estilo da palavra, da pregação, era uma coisa poderosa, daquelas que se um dos pastores chegasse aqui na frente e orasse desse jeito, tinha 3 caindo, 2 rodando, 5 pulando lá atrás, glória a Deus, aleluia, coisa bem carismática, de tão poderosa que foi a resposta da IA. E aí ele conclui assim, no seu final do corte do vídeo que eu vi, né? Perguntando assim: seria isso uma oração? Seria isso uma adoração? E nestes pequenos segundos que ele deu, que a gente vai tentando argumentar, não é? Ele vai e responde assim: não, isso são apenas palavras. E meus irmãos, eu gostaria de me ater nesta argumentação do John Piper, falando assim, que são apenas palavras, porque o computador faz palavras, e se a gente vai disputar palavras somente pelo que elas são, ou pelo que elas naturalmente podem representar, nós vamos perder, e feio, poetas fazem palavras melhores do que nós, pensadores, filósofos, escritores fazem palavras de maneira muito mais belas do que nós, e nós, se viermos disputar única e exclusivamente palavras, nós estamos tomando de lavada. E qual é a diferença daquilo que nós carregamos? É simples: se as palavras nos cercam todos os dias, a todo momento, quando nós acordamos, nós escutamos dos nossos familiares palavras, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós recebemos palavras, as palavras vêm, entram em nosso ouvido, entram em nosso coração, cumprem o seu devido efeito, mas posteriormente elas se vão, e 99,999% delas caem no esquecimento. Mas existe uma porção dessa palavra que tem que fazer diferença em nós.
Meus irmãos, isso aqui não é só um livro, é a revelação da essência e do caráter de Deus, vivendo, habitando na nossa escrivania, habitando no nosso armário, mas principalmente habitando no nosso dia a dia. Quando nós vamos disputar palavras, necessariamente nós perdemos, mas quando nós temos um encontro com a palavra verdadeira, com a palavra viva que flui do trono de Deus, é aí que começa a fazer a diferença. Então, se as palavras vêm e vão, nós precisamos dar o devido lugar à palavra de Deus, porque, meu irmão, a palavra de Deus, ela é, e isso para nós já é suficiente. E você pode estar se perguntando assim: Caio, a palavra de Deus, ela é o quê? E eu devolvo a pergunta para vocês: o que vocês precisam que seja? Um pode levantar a mão e falar assim: Caio, eu preciso de paz. E eu vou te dizer que a palavra de Deus é paz. É uma palavra de consolo, é uma palavra que traz segurança em meio ao caos. Outros podem estar pensando assim: eu preciso de movimento, a minha vida está estagnada. E eu tenho para te dizer, meu irmão, que a palavra de Deus é força motora, força motriz, que nos tira de um lugar de estagnação, de conformidade, e nos leva para um lugar de movimento. A palavra de Deus para uns vai ser honestidade, para outros vai ser justiça, para outros vai se demonstrar mais como amor, para outros como paternidade. Não importa como a palavra de Deus se manifesta individualmente, o que importa é que ela é, e isso para nós já é suficiente. Quando nós então entramos neste texto, a gente entende que o relacionamento de Paulo e da igreja de Corinto estava meio desgastado, porque Paulo plantou, Paulo consolidou, Paulo edificou esta igreja, e no meio do seu discipulado ele pregou o verdadeiro evangelho. Mas neste exato momento ele escreve essa carta enfrentando falsos mestres que estavam questionando um pouco da sua autoridade, do seu caráter e de outras intenções que eles julgavam como malignas. E a gente até vê isso no início da carta, e Paulo nos 2 capítulos anteriores vai falar sobre as suas batalhas, sobre os seus desafios, reforçando sobre o seu ministério e toda a cronologia daquilo que ele viveu. Mas quando ele entra nessa passagem que nós lemos, ele, ao invés de discutir os papéis, ele, ao invés de chegar e falar assim: eu sou apóstolo do Senhor, eu sou enviado de Deus, e falar sobre selos e assinaturas humanas, ele está apontando para algo superior. Então a gente percebe um contraste a partir desse versículo. De um lado, cartas humanas que apontam e são recomendadas única e exclusivamente por pessoas, mas de outro lado, que a gente já compreende através de uma simples leitura, que ele está apresentando uma carta divina, em que Deus escreve no íntimo do seu povo e apresenta pelas mãos do Espírito. E nessa noite, meus irmãos, eu queria te convidar a entender que nós estamos inconformados por mais das Escrituras, nós estamos inconformados por mais da palavra de Deus, e talvez pareça até contraditório ler esse texto que fala que a letra mata, o Espírito vivifica, e nós vamos até entender um pouquinho disso, mas o desafio para nós nessa noite é entender que mais das Escrituras não é só ler as Escrituras. Mais da palavra de Deus não é só sobre debruçar e viver e entender da palavra de Deus. Mas quando nós estamos verdadeiramente inconformados, nós entendemos que estar inconformados por mais das Escrituras, por mais da palavra de Deus, é sobre vivê-la. Então, com isso, nós entendemos que se a palavra de Deus isso para nós é suficiente. O primeiro ponto que a gente precisa entender nessa noite, que o texto nos revela, é de que existe autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é autoridade em nossas vidas. E no texto eu queria aplicar com vocês uma correlação em que Paulo vai falar que eu preciso de alguma carta de recomendação, é necessário alguma coisa. Todos entendem o tamanho do apostolado de Paulo e a relevância que Paulo tem em nossas vidas, amém? Então ele está falando que, não por vaidade, mas por um chamado divino, ele é um apóstolo conformado. E que, gente, vamos ser sinceros, que tipo de carta que Paulo poderia escrever, para quem que ele poderia pedir ali nos seus conterrâneos para falar assim:
cara, você pode me indicar para tal igreja em tal lugar? Existia alguém nos tempos de Paulo que poderia, de alguma maneira, indicá-lo para alguma coisa? O seu chamado, as suas obras já não eram suficientes para isso? Aquilo que Deus já tinha derramado em outros lugares, até mesmo na cidade de Corinto, já era mais que suficiente. Então ele até faz perguntas que, se a gente responder, parece até cômico, né? Estamos começando de novo a nos recomendar? Paulo pergunta. Nós precisamos de alguma carta de recomendação? Ele vai indagar novamente. E a gente, no absurdo, fala: pô, Paulo, claro que não. É claro que não. Não tem como a gente, entre aspas, exigir a credencial humana de alguém que Deus já autenticou através de tantas obras. E eu lembro da passagem que um discípulo vai tentar expulsar algum demônio e vai falar: e eu te expulso através do nome de Jesus e do Deus de Paulo. E aí o demônio vai rir dele e vai falar assim: pô, beleza, calma aí. Jesus, beleza, morro de medo. Paulo eu sei quem é, mas você é quem? Meus irmãos, este era o poder que fluía através de Paulo. E eu queria construir um paralelo, porque se as obras do ministério de Paulo já eram evidentes, nós precisamos entender que as obras da palavra de Deus também já são evidentes em nossas vidas. E por quantas vezes a palavra de Deus, aquilo que Deus já derramou em nós, as obras, as credenciais de quem Deus é, já estão escritas, descritas, comprovadas e testificadas na palavra de Deus. E ainda assim nós estamos vivendo numa vida de negligência da palavra de Deus. Paulo, neste caso, está para a igreja de Corinto, e essa correlação ela é ínfima, mas ela é proporcional, assim como Deus está para nós nos dias de hoje. E eu estou fazendo essa correlação através do texto, né? Paulo, ele fala assim: eu não preciso de carta de recomendação, assim como Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. A palavra de Deus também não precisa. Não é necessário que o pastor Volteci, que o pastor Claudio Miro, que o pastor Félix venham aqui na frente e falem assim: meus irmãos, vocês precisam ler a palavra de Deus, vocês precisam entender o que está escrito e tentar com todos os argumentos do mundo descrever, e por causa disso, por causa daquilo, por acolá. Não é necessário, a palavra de Deus ela já é suficiente. Já existe autoridade derramada do próprio Deus sobre nós, e nesta letra, nessas palavras, nas frases daqui formadas, e em cada um dos livros há poder de transformação. E assim como nós oramos antes de começar essa palavra, uma leitura somente já é suficiente para transformar as nossas vidas, mas Deus está nos chamando para algo além, para entendermos, e posteriormente para algo mais além ainda, para vivenciarmos a palavra de Deus. Então nós somos, meus irmãos, nessa noite convidados a evitar o erro que a igreja de Corinto estava fazendo naquele momento. Se eles estavam negligenciando através de falsos ensinamentos, nós devemos então tomar cuidado para não negligenciar os falsos ensinamentos do dia de hoje. Então, se a igreja de Corinto não compreendia a profundidade do apostolado de Paulo, nós precisamos entender e não negligenciar o chamado da palavra de Deus para nós. Então nós não compreendemos a profundidade da revelação de Deus por sua palavra quando nós nos tornamos meros papagaios, quando nós falamos apenas jargões, quando nós recebemos, e glória a Deus por aquilo que Deus revela através de pregadores, de pastores, de oradores, mas quando nós não lemos, quando nós não vivenciamos a palavra de Deus no nosso cotidiano, nós estamos cometendo um erro pior que a igreja de Corinto, porque isso não está fazendo parte do nosso dia a dia. Tem um provérbio que sempre me chama a atenção, que ele vai falar assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é revelá-las. Eu fico assim: eu quero ser um revelador das obras de Deus. Eu quero ser alguém que vai descobrir as coisas que Deus tem para dizer, que Deus tem para ministrar nas gerações atuais, e este é um desafio que eu queria transpor também à igreja neste momento. Então, não cometer o erro de negligenciar e não cometer o erro como se a palavra de Deus também precisasse de uma autorrecomendação. Então, quando a nossa leitura ela é motivada por outros meios, senão a única tentativa de conhecer o nosso Deus, nós estamos errando. Quando nós abrimos a Bíblia apenas atrás de curiosidades, ou porque um vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook chamou a atenção,
quando nós estamos atrás apenas de curiosidades, é um erro. Quando a Bíblia não faz parte do nosso cotidiano, meus irmãos, nós estamos errando. Em termos práticos, quando nós relativizamos a Escritura, ou colocamos no nível de qualquer outra opinião, a gente está dizendo assim para Deus: Senhor, o que o Senhor já falou, o que o Senhor já fez, não é suficiente. É um cuidado que o nosso coração precisa ter rotineiramente. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 4, os versículos 4 e 5 vão dizer assim: a minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E olha que poderoso, assim, vamos tentar dividir apenas essa leitura que ele vai falar, que a palavra de Deus não depende do brilho humano, ela já é autoridade. A palavra, ela vem acompanhada também de uma demonstração de espírito, de uma demonstração de poder. Posteriormente ele vai falar que essa palavra está firmada na fé e no poder de Deus e não em sabedorias humanas. Mas olha que poderoso, porque a palavra de Deus, ela é autoridade e a sua autoridade não pode ser questionada. Então a palavra de Deus, ela é, e isso para nós é suficiente. Primeiramente porque a palavra de Deus, ela é autoridade em nossas vidas. Em segundo lugar, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é, isso para nós é suficiente por conta dos efeitos que a palavra de Deus traz sobre nós. Quando a gente volta aqui no texto, no segundo versículo, ele vai dizer assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. O que Paulo está afirmando quando ele está dizendo isso? Ele está falando assim: essa é a carta que já foi escrita no coração, e nós somos chamados, meus irmãos, a ser a carta de Deus, escrita no coração de Deus, conhecida e lida por todas. E num primeiro momento eu gostaria de tentar ouvir de vocês, assim, quais características que uma carta tem, pastor Valteci? A carta tem um selo, por exemplo. A carta tem destinatário. Tem o quê? Perfeito, a carta tem destinatário. A carta tem conteúdo, a carta tem o quê? Tem um remetente, tem aquele que envia. A carta tem várias características. Então, quando nós somos chamados a ser a carta de Deus, nós precisamos de cada uma dessas características. Primeira coisa que nós precisamos identificar o selo daquele que nos enviou. Então, se ela tem um remetente, se nós somos a carta de Deus, é porque Deus nos enviou. Então, qual é a característica que identifica a carta? O seu selo. Qual é a característica que identifica a carta de Deus? Os atributos que fluem através de Deus em nós. O destinatário, quem é? A gente já viu aqui no texto um pouquinho. Nós precisamos, meus irmãos, como carta de Deus, exibir todas essas características. Nós precisamos entender os atributos únicos que fluem de Deus e precisam estar em nós, a identidade, o caráter de quem Deus é. O que isso significa? Que o efeito da palavra não é apenas informativo, mas é formativo, nos transformando não só em letra, mas em mensageiros vivos. E para quem então essa carta é enviada? A primeira coisa que a gente precisa entender é a mensagem. Qual é a mensagem que flui através dessa carta? E ela é direta, é o Evangelho que vem do próprio Deus, o Evangelho do Pai, vivido pelo Filho, testificado pelo Espírito, que conduz ao único caminho da salvação. E o destinatário dessa carta é quem? Aqueles que estão neste nosso meio atualmente. O destinatário são os membros da nossa célula. O destinatário são os nossos familiares. Parcialmente sim, mas o que o texto vai dizer é que o destinatário, que nós somos lidos e conhecidos por todos. A carta enviada pelo Espírito do Deus vivo, ela é lida e conhecida por todos. Quando nós falamos que precisamos ser conhecidos, o que significa? É estar revelado, meus irmãos. É ter uma identidade nítida. Uma carta que não precisa de uma explicação, de um desenvolvimento maior, mas as marcas que essa carta carrega já identificam de onde ela vem e para onde ela vai.
Mas de que adianta a gente ser conhecido se o nosso conteúdo permanece oculto? Então nós precisamos ser conhecidos e lidos, cumprir a nossa função. Quando o destinatário ele lê, quando o perdido que nos encontra, ele lê as nossas obras, ele lê as nossas falas, ele lê, ele entende e, se necessário, ele responde aquilo que ele faz. Não basta só sermos conhecidos, nós precisamos também ser lidos. Nós não vamos a poucos, nós vamos a todos. Este é um desafio para cada um de nós. Se a palavra de Deus ela é suficiente, e nós precisamos entender que os efeitos dela estão em nós, os efeitos não permanecem. Quando nós falamos de ser cheios, nós falamos de um copo cheio, está falando de um conteúdo que fica aqui dentro, mas o chamado para cada um de nós nessa noite não é só ser cheio, é transbordar da palavra de Deus, porque quando esse copo começa a transbordar, essa mesa também não se torna suficiente, começa a cair no chão e começa a se espalhar, e aí a pessoa que limpa a igreja tem que vir com um rodo, mas não só o conteúdo do copo, agora a mesinha, o chão, tudo que está em volta é impactado, e este é o desafio que eu queria propor para nós nessa noite. Ser cheio é poderoso, mas transbordar vai além, de viver a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, de maneira plena, de maneira inteira, de maneira completa, sendo chamados para aquilo que Deus nos chamou, se nos transformando à medida daquilo que Ele quer que nós sejamos, e não daquilo que nós mesmos esperamos de nós. A segunda coisa, nós precisamos entender então que temos autoridade, que a palavra de Deus ela é autoridade. A segunda coisa que nós entendemos são os efeitos da palavra de Deus, e dentro desses efeitos tem uma coisa que me chama muita atenção neste texto, que ele vai falar assim, que essa carta ela não é escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, escrita não em tábuas de pedra, mas em corações, de maneira bem resumida. O que ele está falando para mim e para você nessa noite? Primeira coisa, ele está distinguindo o material que compõe essa carta, e no primeiro momento é escrito, e posteriormente o material que compõe essa carta, a escrita não com tinta. Por quê? Isso revela, meus irmãos, um poder assim, algo completamente grandioso do Evangelho. Quando nós escrevemos um texto num caderno, quando nós escrevemos qualquer coisa numa folha, o que acontece? Essa folha, com o tempo, ela vai se degradar, a caneta vai se deteriorar, o papel vai se passar e vai ser degradado no meio ambiente e vai se tornar ser uma matéria que nós não sabemos qual. Então, o que ele está falando assim, se a nossa carta, se eu e você somos escritos com tinta, e única e exclusivamente com tintas humanas, aquilo que eu e você vivemos passa, mas aquilo que é escrito com o Espírito de Deus vivo permanece. Sabe um dos maiores efeitos que comprova que isso aqui é a palavra de Deus? A permanência do Evangelho. Depois de tantos desafios, meus irmãos, depois de tantas pessoas que tentaram deturpar estes ensinamentos, e a palavra de Deus permanecer firme e inteira, e chegar a mim e a você, com esta revelação no dia de hoje, comprova de que isso aqui não é só um livro, mas é a revelação do próprio Deus. Em Atos 5, a gente tem uma demonstração poderosa através de um rabino. Pedro havia sido preso com outros discípulos, e aí os judeus ficaram indignados num debate que eles tiveram, e ficaram tão indignados a ponto de tentar matar os discípulos de Jesus. E aí Gamaliel, ele se levanta, e isso está descrito no final do capítulo 5 de Atos, e ele vai falar assim, meus irmãos, calma lá, peraí, eu estou fazendo a nova tradução da linguagem do Caio, tá, pessoal? Ele vai falar assim, calma aí, você lembra do fulano de tal? Aí os rabinos falaram, eu lembro, tal, que ele levantou algumas... ele levantou algumas pessoas, se dizia o novo Cristo, mas o seu evangelho passou. Você lembra do fulano, do ciclano de tal? E os judeus vão falar assim, eu lembro, o ciclano de tal que levantou mais gente, eu até fiquei com medo um pouquinho. E ele vai falar, o ciclano de tal, ele até pareceu um perigo, mas depois ele morreu e sua palavra se dissipou. Se isso que, aí Gamaliel falando, se isso que nós estamos fazendo com Pedro e com os outros discípulos for contra a vontade de Deus, a gente está ferrado. Porque se não for da vontade de Deus aquilo que eles estão fazendo, o que vai acontecer? Vai passar, vai acabar, eles vão morrer e o evangelho vai finalizar.
Mas se isso vem do próprio Deus, nós estamos lutando contra Deus. E, meus irmãos, a derrota é certa. O que Gamaliel está falando é o seguinte: se a obra fosse completamente humana, teria sido sucumbido como outros movimentos, mas se a obra divina, não tem como parar. Sabe, a maior prova da divindade do Evangelho é a continuação dele até os dias de hoje. Quando então nós somos chamados a ser uma carta escrita com o Espírito de Deus, é justamente isso, é falar assim, uma coisa que vai além de mim, que vai além de você, que vai além do pastor Valteci, que vai além da Igreja Evangélica Vida, que vai além da igreja brasileira, mas é um chamado que vai para perpetuar por gerações, assim como Paulo ensinou aos coríntios, e os coríntios passaram de geração em geração, e nós vemos ali milhares e milhares e milhares de anos, gerações, eras em eras, os limites geográficos já foram transpassados, começou na Palestina, um lugar pequeno, nós estamos hoje a milhares de quilômetros da Palestina, aqui no estado do Espírito Santo, mas o Evangelho ele perdura, o Evangelho permanece, os efeitos do Evangelho são estes, meus irmãos, a comprovação é de que não é escrita só por tintas humanas, mas é por escrito pelo Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, e uma referência aqui à lei de Moisés, que era justa e boa, mas Paulo vai falar diversas vezes em Romanos, em Gálatas, em Efésios, como que a lei, ela foi, o cumprimento da lei, ele é menor comparado ao cumprimento da nova aliança descrita em Cristo, porque antes a lei ela estava distante, ela era física, ela era uma tábua de pedra, ela estava num papiro, num pergaminho, ou qualquer outra coisa do tipo, mas agora o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus vivo está presente em nós, então se o meu medo era transgredir uma carta que estava distante de mim, hoje não é mais isso, hoje o meu medo é de machucar o Espírito Santo que habita em mim, o Deus vivo que está presente dentro de nós, porque o efeito da palavra de Deus é transformar o meu interior, a ponto de eu falar assim, eu não quero machucar este Deus. Quando Ele está em nós, Ele exorta, Ele nos convence, Ele nos direciona a um caminho certo, porque uma carta escrita em uma pedra, ela se esvanece, pode ser ignorada, mas uma carta escrita em corações, ela é direcionada, ela encontra alvos, ela produz obediência e transformação interna. Então, primeiramente, a gente entendeu a autoridade da palavra de Deus, e depois os seus efeitos no segundo ponto, que começam a ser aparentes, e o último ponto desta noite são os desafios que são propostos para mim e para você. O primeiro desafio proposto para mim e para você é o desafio da esperança, de um lugar que nós não alcançamos sozinho. Paulo tinha expectativa de que a igreja de Corinto alcançaria um lugar de plenitude e estabilidade espiritual, e ele vai falar isso neste texto que a gente leu. E em nós, meus irmãos, deve haver essa mesma esperança. Porque Deus nos chama para algo muito maior do que nós mesmos. Para algo muito maior do que a nossa capacidade natural. E olha, é quase um paradoxo isso que eu vou falar agora. Mas o desafio de Deus é sermos perfeitos como Ele é perfeito. Sermos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Alguém aqui é igualzinho a Deus? Levanta a mão assim. Ainda bem que ninguém levantou a mão. Eu peco, você peca, nós pecamos, nós erramos, em nossa naturalidade, em nossa carne, em nossa pecaminosidade, seguir este lugar de perfeição é impossível, mas aí a gente se encontra então em dois caminhos. Eu posso olhar para essa impossibilidade, para essa infinitude de Deus e falar assim, eu nunca vou ser assim, então eu desisto dessa jornada. Quase que eu derrubei aqui. Eu posso olhar para isso e falar assim, eu nunca vou ser igual a Deus, eu estou desistindo disso, não dá para chegar neste lugar. Ou nós podemos olhar para este caminho e falar assim, eu nunca vou ser igual a Deus, e é por isso que eu vou viver confiando nele, porque onde eu falhar, Ele vai me sustentar, onde eu não conseguir, Ele vai chegar, quando não houver mais chão, eu vou viver na base da confiança, daquilo que Ele prometeu na sua palavra, de que Ele é suficiente, de que a sua palavra, as suas promessas, a sua aliança conosco é suficiente. O segundo desafio é o desafio da graça,
de conviver na suficiência de Deus em nossas fraquezas, porque o que Paulo vai falar é que não há méritos que nos justifiquem, que nos qualifiquem diante de Deus, mas é aí que a graça é aplicada, porque se falta em mim, sobra em Deus. E é nessa justificação mediante a fé que nós entendemos que há uma completude celestial, há uma ministração sobrenatural, e nós somos desafiados a abandonar a confiança que nós temos na força do nosso braço, na força do nosso entendimento, e a gente abraça a lógica do Evangelho que vai dizer assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então as nossas falhas não são desculpas para a nossa paralisia, mas é o cenário perfeito para Deus manifestar a sua suficiência. Então, o terceiro e último desafio para nos mover é o desafio da missão, onde nós deixamos de ser apenas leitores e nos tornamos carta e ministros do Evangelho, porque ele vai falar que nós somos agora capacitados para sermos ministros dessa nova aliança. O que isso quer dizer, Caio, eu não estou entendendo, é que, meus irmãos, lerem e entender a palavra de Deus é uma coisa maneira, é legal, é bacana, mas viver é uma coisa que só os discípulos verdadeiramente foram chamados. Nós não somos mais limitados a somente ler e entender o conteúdo dessa carta, nós não somos mais só chamados a ouvir pessoas pregando e falando de maneira bonita, nós somos chamados a, no nosso dia a dia, no nosso quarto, no nosso secreto, falar assim: Deus, revela um pouquinho mais do Senhor para mim nessa manhã, revela um pouquinho mais do Senhor para mim nessa tarde, revela um pouquinho mais para mim do Senhor nesta noite. O desafio, ele é poderoso, numa aliança que não é feita pela letra humana, que significa que é o quê? Passageira, condenatória na sua limitação, mas ela é do Espírito, ela é divina, ela é celestial, ela é eterna, ela é vivificadora. Romanos 8, 3 e 4 vai sintetizar um pouco deste desafio para nós, que vai falar aquilo que a lei não podia fazer, Cristo fez em nosso lugar. A exigência da lei, então, não se cumpre mais nos rituais ou nos ritos, mas se cumpre em mim e em você, que não vivemos mais segundo a carne, mas de acordo com o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, primeiramente, nós entendemos que a autoridade da palavra nos confronta, o efeito da palavra nos transforma, e o desafio da palavra nos envia. Eu vou repetir essas frases. Em primeiro lugar, nós entendemos que a autoridade da palavra nos confronta, o efeito da palavra nos transforma, e o desafio da palavra nos envia. Eu não sei qual foi a sua expectativa durante esta campanha de Mais Escrituras, mas aqueles que vieram a este lugar na expectativa de serem confrontados a ler mais, a aprender mais, eu queria aumentar o desafio para você. O desafio agora é ler, entender, mas principalmente viver, experimentar e fazer dessa palavra de Deus conhecida como cartas de Deus, escrito não com letra, mas espírito, levar este legado que chegou até nós, quantas gerações forem necessárias. Jeremias 31, do 31 ao 34, vai dizer assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esse dia chegou, meus irmãos. Está na hora da gente participar dessa obra, e não só de vê-la de longe, de estarmos verdadeiramente inconformados por mais da palavra de Deus.
e falarmos assim: que o Espírito Santo que testifica dessa palavra nos transforme verdadeiramente de acordo com a sua vontade e nos leve ao lugar em que Ele nos chamou. Gostaria de convidar vocês a se levantar neste momento, a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu queria dar um minutinho de reflexão e que você pensasse assim: será que eu estou me tornando aquilo que o Espírito quer que eu me torne? Será que eu estou mais próximo da Bíblia ou das minhas próprias convicções? Será que eu tenho sido confrontado pela autoridade de Deus? Será que eu tenho sido transformado pelos efeitos dessa palavra? E será que o meu envio ele tem sido completo através desse desafio da palavra? Espírito Santo de Deus, aqui está o seu povo. Jesus, que o nosso coração esteja alinhado de acordo com o teu propósito. Que a nossa vida esteja alinhada de acordo com a sua vontade, Jesus. E que tudo isso que nós lemos e entendemos deste texto não seja algo exclusivamente teórico, mas que seja uma prática natural em nosso dia a dia. É quando o sobrenatural começa a se tornar natural, Jesus. E tudo aquilo que foi descrito, e que nós vemos tantas coisas lindas acontecendo em Atos, nós temos tantas histórias, ó Pai, sobrenaturais de avivamentos e coisas poderosas que o Senhor já derramou. Jesus, que essas palavras, que essas histórias sejam experimentadas também nos dias de hoje, Jesus. Quando nós estamos verdadeiramente inconformados, nós saímos, ó Pai, da zona em que nós estamos, e como o Espírito Santo de Deus nos conduz ao lugar onde nós verdadeiramente deveríamos estar. Então, Espírito Santo, se há alguma falha, se há algum tropeço em nós, que o Senhor revele nesta noite. O que eu posso mudar, onde eu posso ir além, o que mais eu posso fazer, ou o que eu posso deixar de fazer, mas para que cada vez mais eu possa me tornar aquilo que o Senhor quer que eu me torne. Que o nosso coração esteja consagrado, que o nosso coração esteja dedicado, em plena devoção ao Senhor, num pleno propósito, Jesus, de te conhecer, de ler, de entender, mas principalmente de fazê-lo conhecido, de pregar, de falar, como dizia Billy Graham, Jesus, possamos pregar o Evangelho, e se necessário usarmos palavras, que as nossas obras, que as nossas ações, que aquilo que as nossas mãos tocarem, aquilo que a nossa boca proferir, aquilo que a nossa mente pensar, aquilo que o nosso coração sentir, Jesus, que tudo isso seja para honrar, glorificar o seu nome e fazer o Senhor o centro de tudo, conhecido por tudo e por todos, até onde o seu Evangelho se permitir chegar. E quaisquer que sejam os propósitos do Senhor para a nossa vida, Jesus, nós queremos viver. Nós não queremos apenas ver e admirar pessoas de longe, mas sermos participantes da obra do Senhor nos dias de hoje, e levar o seu Evangelho, e levar o seu legado até onde o Senhor nos chamar para levar. Aqui estamos nós, Jesus. Em teu poderoso nome nós oramos e declaramos isso. Amém.